Fala pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui no nosso terceiro episódio de podcast da Marvelcast aqui na cidade de Santo Ângelo e com uma figura muito ilustre, né, Eduardo? Boa tarde pessoal, tudo bem? Mais um episódio no ar aí, ó. Exatamente. Quero chamar a atenção a todos pelo nosso convidado hoje, convidado internacional, que nos deu o privilégio hoje de estar na nossa empresa, hoje na Center Tecnologia, uma dos nossos patrocinadores, falar aí antes dos nossos patrocinadores, que é a Marvelcast. Ajuda aí para nós, Eduardo. Temos a Center Tecnologia, exatamente, um dos nossos patrocinadores. Temos a Marvel Academia, certo? Perfeito. Temos a Tecnocop, locação de impressoras. Temos a Rapanui, que é assessoria e marketing. Exatamente. Né? São as empresas que estão nos apoiando aí nos nossos episódios. E aproveitando já, eu acho que dá para deixar aberto aí, se mais alguém quiser patrocinar os nossos episódios aí, né? Fica disponível. Tem os links na descrição do nosso podcast. Do episódio ali. Exatamente. Fica à vontade. Então, pessoal, como eu falei, hoje o nosso convidado ilustre vem lá de Moçambique, Paulo André, um palestrante, 24 anos, pessoal, mas esse cara tem muito para nos ensinar. A história dele, eu quero que todos escutam e possam compartilhar também, porque ele vem de Moçambique, na África. Paulo, muito obrigado pela tua presença, estar aqui com nós. Eu deixo o microfone aí para te se apresentar, porque realmente tu é um cara diferenciado, um cara que veio de uma família muito humilde, para que a gente estava falando. Seja muito bem-vindo. Obrigado, né? Quero saudar quem estiver lá em casa nos ouvindo, né? É um privilégio a gente poder estar aqui para compartilhar um pouco aquilo que são experiências que a vida tem nos ensinado aí. Eu sou o Paulo André, né? Conhecido meu apelido pelo Salama. Eu sou natural de Moçambique, na África. Para quem não conhece, Moçambique fica no sul da África. Se vocês sabem, a África é um continente, né? E o Moçambique fica na parte sul do continente africano. E Moçambique é um país que fala a língua portuguesa, porque ele foi colonizado pelos portugueses. Então é um país da África que fala a língua portuguesa. Mas antes dos portugueses chegar para colonizar os países, a gente já falava as nossas línguas, que nós chamamos de nosso dialeto. Então em Moçambique existe mais de 1000 dialetos. Eu falo 5 dialetos de Moçambique, além do português também, que é uma língua que a gente recebeu por herança ali com os portugueses. Então vai ser um privilégio a gente poder conversar aqui hoje à tarde. Prazer é todo nosso em receber um palestrante internacional no nosso podcast. Mais uma vez, obrigado pela presença aí, Paulo. E gostaria que tu começasse contando um pouco da tua história, quem é o Paulo, onde ele nasceu, o que ele fez, como é que foi a tua infância, como é que tu chegou até onde tu tá hoje, né? Qual foi tua carreira até hoje? Legal. Como eu estava falando para vocês, sou natural de Moçambique, na África, né? E Moçambique, ele é um país. Dentro desses países de Moçambique, existe província, né? Aqui no Brasil, vocês chamam estado. Os estados. E eu nasci na província de Nampula. Nampula é uma província que fica no norte do país. É como se fosse que eu nasci na Bahia, né? Entendi. Fica no norte do país. E Nampula é o estado menos desenvolvido, digamos, mais pobre do meu estado, né? Aliás, do meu país, o estado mais pobre do meu país. E eu nasci lá em Nampula. Só que em Nampula, que é o estado, eu nasci numa vila. A vila que eu nasci chama-se Corane, né? Então eu tive uma vida muito difícil, muito sofrida, né? Na verdade, os meus pais, meu pai e minha mãe, eles não sabem nem ler nem escrever. Porque, só para você entender o contexto de Moçambique. Moçambique teve a colonização, que essa colônia a gente sofre com o governo português. Depois da colonização teve a independência. Depois dessa independência teve a guerra civil. A guerra civil durou 16 anos. E nesse tempo da guerra civil, as pessoas não tinham como estudar, porque o país não estava em paz. Não poderia nem estudar, nem comprar, nem vender. E naquela época, o governo chegava na sua casa, se tiver um menino ali com mais de 13 anos de idade, levava a força para ir servir na guerra civil. Ele era obrigado aí, não tinha escolha. Ele era obrigado, não tinha escolha. Com 13 anos. Com 13 anos de idade. O camarada chegava na sua casa, você querendo como não, tinha que ir na guerra civil. E nesse episódio, meu pai e minha mãe, meu pai na altura tinha 16 anos, ele foi levado para a guerra civil. Meu pai serviu a guerra civil durante 16 anos. A minha mãe também serviu na guerra civil durante 16 anos. Tá, mas eles escolhem mulheres para ir para a guerra também? Mulher também.
Eles escolhem aquele que é jovem. Se você é uma jovem que é mulher, se você é um jovem que é homem, você era escolhido. E não tinha tipo, vá lá pegar a mochila, vamos. Da maneira que você era encontrado, era dessa maneira que eles levavam você para ir servir na Guerra Civil. E naquele contexto, meu pai e minha mãe foram levados para a Guerra Civil, durou 16 anos. Então, 16 anos na Guerra Civil, brigando, lutando na Guerra Civil. Inclusive, dentro da Guerra Civil, meu pai sofreu um acidente. Hoje ele tem uma deficiência na perna direita. Uma bala perdida que atingiu meu pai, né? Então, por causa disso, ele tem uma deficiência hoje. Termina a Guerra Civil, que durou 16 anos. Depois que a Guerra Civil termina, o nosso país estava em reconstrução. Recomeço, né? Recomeçando o país. Entendi. E nesse tempo de recomeço, difícil emprego, não tinha, escola difícil. Então, meu pai e minha mãe não conseguiram estudar, infelizmente, né? E aí, meu pai e minha mãe começaram a trabalhar na machamba, que nós chamamos machamba lá, que no Brasil significa roça. Então, agricultura, né? Então, meu pai trabalhava na agricultura, que é a agricultura familiar. Ele produzia para o sustento em casa. Então, E o que vocês produziam lá? Como é que é a agricultura de vocês lá? Essa familiar é que nem a nossa, por exemplo. Aqui o pessoal planta mandioca, planta milho, arroz. Lá é esse tipo de produto também? A agricultura familiar também segue esse produto. Meu pai plantava mandioca, ele plantava milho e amendoim. Só que um detalhe. Lá a agricultura familiar não é como no Brasil. Hoje no Brasil a agricultura é mecanizada. No meu país é manual. Hoje que eu tô falando, o pessoal lá trabalha na agricultura na enxada. Na enxada mesmo. Então lá não existe nada de maquinário, não existe nada de irrigação, a gente trabalha tudo manual e dependemos 100% da chuva também. E chove no teu país, cara? Dificilmente chove. As memórias que eu tenho, né? Eu lembro, Cristiano, tem algumas vezes que a gente plantava, porque eu comecei a trabalhar na roça com 7 anos de idade. Quantos anos? 7. 7? 7 anos de idade. Eu me lembro, eu acordava 4 da manhã, a gente caminhava até na roça, cara. Trabalhar na roça. A gente ia 4 da manhã por quê? Porque muito cedo não faz calor, né? Então a gente aproveitava a trabalhar quando não começar a fazer o calor. Porque lá em Moçambique, quando começa a chegar 7, 8 horas ali, começa a fazer muito calor. A temperatura lá chega, meus irmãos, até a 35, 40 graus. 50 graus. Então, é um negócio muito bizarro, assim, é muito quente, né? E a gente trabalhava na roça, né? E tudo no manual. E, assim, algo que era muito impressionante, que a gente vivia lá, olha só como era a minha rotina para vocês entenderem. A gente acordava 4 da manhã e ia na roça trabalhar. Depois que a gente trabalhasse na roça, a gente ia no mato, caçar animais comestíveis, por exemplo, caçar cabrito do mato, caçar porco do mato para comer. Pro sustento da família. Pro sustento, porque a gente não tem acesso de carne, né? Então a gente caçava, né, no mato para comer. E agora uma pergunta que surgiu, vocês têm energia elétrica? Lá tinha energia elétrica? Não. Como é que essa parte para guardar a carne que vocês caçavam? Lá a carne que a gente caçava, a gente assava, deixava ela guardada. Assim, eu fui começar a usar a geladeira quando eu tive ali a partir dos meus 15 anos de idade. Aonde eu morava, não tinha luz. Lá não tinha luz, não tinha água encanada. Para vocês terem uma ideia, eu caminhava 5 km para ir no rio tomar banho. 5 quilômetros 5 para ir no km. rio. Ou seja, você ia tomar banho, voltava, chegava em casa sujo. Sabe? Para você ir loucura, tomar, né, cara? para você ir tomar banho. 5 km para você ir buscar água para beber. Algo muito tristocêntrico hoje quando eu começo a pensar do passado, né? Então, assim, não tinha geladeira, não tinha luz, não tinha água encanada. O que nós usávamos como luz era candeeiro, chaminé. Como é que funcionava? A gente pegava um pano, arrumava ele certinho. Fazia uma bucha de pano. E uma bucha, isso, Uma bucha colocava de pano. numa garrafa, saía fora e colocava petróleo. Era esse chaminé que a gente usava pra usar. E houve numa família de 10 irmãos. Na minha casa, o compartimento era o quê? Era sala e cozinha. Então todo mundo dormia no mesmo lugar. E Na esteira assim, um atrás do outro. Lá não tinha como, as meninas dormem com as meninas, os homens comem, todo mundo junto. Mas a casa deixou um batido. Casa de chão, casa coberta de palha. Lá não é coberto com telha brasileira Com telha, não tem. não. tem. E é a realidade hoje. É a realidade hoje. Continua. Agora que eu tô falando, se vocês viajar pra mim, aonde eu sair, vocês vão ver isso que eu tô falando. É a realidade hoje, no ano de 2024.
aonde eu saí. Porque hoje, só te interrompendo ali, porque hoje o pessoal fala em África, né? O que o pessoal imagina na África? O pessoal vai lá para ver bicho exótico, vai lá fazer safari, Sim. né? Vai fazer turismo, vai passear. Mas eu acho que esse lado da África o pessoal não conhece. E acredito que talvez a minoria conheça. Né? Quando o pessoal vai lá, por exemplo, fazer safari lá, né? Vão passear lá na África. O pessoal, eles vão visitar vocês, tipo essas aldeias, não sei como é que se chama lá, não é aldeias, né? É vila. As vilas. As vilas. O pessoal vai visitar vocês nessas vilas, vocês têm acesso com os turistas ou não? A gente não tem acesso, né? Falando em acesso, aonde eu nasci, passava um carro talvez uma vez por ano. Uma vez por ano? E quando passava o carro, a gente celebrava. Tá, e quando vocês ficam doentes? Como é que vocês fazem? Não Que tem, bom tem que você hospital lá perguntou. perto? Não tem Que hospital. loucura, né, Olha cara? só para falar uma coisa para vocês que é engraçado, a gente ri hoje porque a gente vê o passado, vê como a vida foi justa assim, né? Lógico, com o trabalho, com o esforço, com a determinação. Todas as crianças da minha casa foram nascidas dentro de casa. Foram o quê? Foram nascidas. Nasceram em casa. Nasceram. Lá não tem parteira. Não tem parteira. Lá a parteira que ajuda a sua mãe a ir dar luz é a sua avó. Quando chega no dia de você dar a luz ali, a mãe da minha mãe, a minha avó, é que vem, ajuda a minha mãe a dar a luz. Pra você ter uma ideia, eu lembro, pra gente chegar no posto de saúde, até não é hospital, é o posto de saúde, um lugar pequenininho. A gente caminhava por aí 17 km para chegar no posto de saúde. E você chegava nesse posto de saúde, lá não tem médico. Primeira vez, acho que eu tive um atendimento com um médico, foi quando eu cheguei no Brasil. Lá para você ser atendido com um médico, você tem que ser um cara rico. Lá você chega no hospital, que é um posto de saúde, que atende você é um técnico de enfermagem ali. Não é Técnico médico. básico, não é médico. Então a gente não tem acesso ao médico como vocês aqui no Brasil têm, por exemplo, pelo SUS ali, que você vai já ter médico lá, não, lá é técnico. Para você ter um médico tem que ter alguém que tenha Tenha dinheiro, senão não exatamente. tem acesso. Não tem acesso. E uma da realidade de vocês que eu vi, não sei se existe a maior idade lá em Moçambique, porque aqui a gente, maior de idade, que eu digo 18 anos, é maior de idade. Não, aqui, lá não existe. Até quando eu cheguei no Brasil, eu fiquei surpreso, né? Aqui tem o Conselho Tutelar, né? Isso, No Brasil. porque lá você disse que a mãe ficou grávida com 14 anos, né? Exatamente. E o seu pai tinha 17. 17, Então exatamente. aqui, isso aqui quase que não existe. É muito tem essa difícil, realidade, mas é muito difícil. Exato, mas igual lá é diferente, né? Igual lá é diferente. Aqui tem um Conselho Tutelar, a criança não pode trabalhar, não pode casar cedo. Lá não. Criança, como eu falei, com 7 anos já está trabalhando. Gente com 16 anos, 14 anos já estão casados. Entendeu? Por isso mesmo, se você enxergar, a África é um lugar que o povo tem muito filho. Até a gente brinca falando que a riqueza do africano é filho. Vocês já se perguntaram por que a riqueza do africano é filho? Já pararam para perguntar? Não. A riqueza do africano é filho por causa de um fator só. É que, como eu falei para você, o africano trabalha no braçal. Aí usa o filho dele para ser a mão de obra. Entendeu? Então a ideia é aquela, cara, vamos fazer muito filho Para poder ajudar. para poder ajudar na roça, No pra sustento poder, da família. ajudar no sustento da família. E a média de vida do africano, qual que é? Tu sabe responder hoje? Qual? Cara, a média de vida de Moçambique, inclusive eu estava lendo umas matérias nesses dias. Hoje a média de vida de Moçambique, cara, tá muito baixa. A média de vida normal ali tá 45, 50 anos de idade. Que barbaridade. Por aí. Que loucura, né, cara? E no Brasil, cada vez aumenta É, Hoje nós exatamente. estamos chegando a a 80, idade eu média. acho. Já, 80, 85. Essa é a verdade. E é o sofrimento, na verdade, que esse povo passa, O né? sofrimento, por exemplo, se você pegar, meus pais não estão tão velhos assim com 90 anos, mas devido ao sofrimento que eles passaram, você vê que eles já estão cansados. Porque, cara, você começa a trabalhar muito cedo, a vida ela começa a bater você muito forte, entendeu? A vida começa a bater muito forte. Imagine comigo, eu acordava 4 da manhã, ia na roça, trabalhava, saía na roça, ia na caça. Aí depois de sair na caça, voltava em casa, caminhava 15 km para chegar na escola. Numa temperatura de 30, 40, 50 graus a pé sem chinelo. Entendeu? Então, assim, é natural, o físico acaba Com certeza, caindo muito, caindo né? bastante, né? Exatamente. E
E existe a tal da depressão lá, que até tu comenta sobre isso, né? Aham. A depressão, ansiedade, esse tipo de doença existe para o pessoal lá? É muito legal essa pergunta, viu? Graças a Deus, o povo africano ele é um povo forte. De tanto você apanhar na vida, com as circunstâncias que você nasceu, que você foi criando, você acaba criando uma casca de inteligência emocional. Lá essa questão de depressão, ansiedade, pouco existe lá, entendeu? Porque você já vem sofrendo desde criança, por isso que o sofrimento se torna uma coisa normal. Entendeu? É como assim, se você nunca comesse pão e você entendesse que não existe pão. Entende? Você nunca vai imaginar que tem pão. Tem pessoas lá que passam pela dificuldade. Eu já passei pela dificuldade de comer um pão onde a gente celebrava comer um pão. Porque Tá, eu vejo, desculpa, Eduardo, mas nessa parte eu vejo que o povo africano é um povo muito feliz. É, muito feliz. Ele tem, na cultura dele, a dança. Até tu tem um vídeo que você dança, Sim. tipo, cara, isso é fantástico. Na minha formatura, inclusive, aqui no Brasil, eu dancei. Ah, eu vi, Exatamente. eu vi o A vídeo. mobilidade, Eu vi o tipo vídeo. assim, isso está presente na cultura de vocês, né? Isso é muito forte. Exatamente. E isso acaba, você se reúne muito, tipo, isso tem muito lá dentro da África de se reunir, o povo, digamos, tu morou num bairro, numa vila, onde tinha 700 pessoas, 700 né? pessoas. Isso se reúnem todos, tem isso de a festa, de fazer, igual aqui a gente tem festa em baile, lá com certeza deve ter algo. Lá tem muita festa. Acho que o povo africano é o povo que mais tem festa, tá, né? Lá, como eu falei pra vocês, é vila, né? Vilas assim, regiões de vila. Às vezes uma vila se encontra com outra vila pra dançar, pra festejar, né? E lá tem festa pra quando você vai casar, festa quando Do você aniversário? aniversário não, Não quando faço. você tá crescido. Lá tem várias festas. E cada festa que tiver, você vai ter a dança, entendeu? E assim, em meio a todo esse sofrimento, você vai perceber que o povo africano é um povo muito resiliente. É um povo muito feliz, é um povo muito passivo também, entendeu? E um povo também, mesmo sofrido assim, grato. Mesmo com essas dificuldades que a gente E a enfrenta. união, eu vejo que às vezes aparece vídeos e E se a ajuda união. muito, né? Exatamente, a gente se ajuda. Por exemplo, eu cheguei aqui no Brasil, uma coisa que me chamou a atenção, assim, que eu achei muito estranho. Infelizmente, não tô falando que são todos brasileiros, aqui o pessoal é muito individualista, entendeu? Lá, nós somos unidos. Por exemplo, se eu trabalho com meu amigo, o sucesso do meu amigo é o meu sucesso. Então, a gente luta para ver o outro crescendo. Por exemplo, eu e o meu irmão usa a minha camisa, eu uso a camisa dele. Lá até tem um provérbio que a gente fala que esse é meu sangue. Por exemplo, aquilo que é meu é de meu irmão. Na nossa cultura, É de isso todos. é comum. É de de todos. Por exemplo, um irmão pode chegar no meu carro, ele andar com o meu carro tranquilo. Então, a gente vive essa questão de união lá é muito forte. Tá, mas o irmão que tu fala é o irmão de sangue É irmão de mesmo, sangue. Ou é irmão de vizinho, de comunidade? Ali? É isso? irmão de sangue, irmão de vizinho da proximidade de comunidade. Por exemplo, eu tenho bastantes amigos, né? Que são meus irmãos, que cresceram comigo. Eu chamo de irmãos porque cresceram comigo. Até alguns depois que eu consegui vencer na vida, que eu também tive o privilégio de ajudar. Entendeu? Então essa questão de irmandade ele é muito forte, essa questão de ajudar. gratidão, né? Essa questão, cara, tamo junto, vamos pra cima, gratidão é muito forte lá. Tá, e o que te fez sair da África e escolher o Brasil? Por que tu escolheu o Brasil? Tá. O que me fez sair da África e escolher o Brasil, eu desde criança tive um sonho muito grande. O meu sonho sempre foi me vingar da fome. Foi me vingar da fome porque eu já passei 3 dias sem comer. 3 dias sem comer. 3 dias sem comer, bebendo apenas água e comendo mandioca seca, né? E sempre, eu acho que era Deus, sempre uma força havia dentro de mim de procurar ser alguém melhor. Ser alguém que busca melhor. Para vocês terem uma ideia, de todos os meus 10 irmãos, eu sou o primeiro que terminou uma faculdade. Eu sou o primeiro que sempre gostou de estudar. Então sempre gostei de me dedicar aos estudos. Tu é o mais velho? É o irmão mais velho? Não, eu Não? sou o quarto. Tem mais alguns à minha frente e atrás também. E como é que eu parei para vir no Brasil? Eu cresci numa vila de 700 habitantes, uma vila muito sofrida, né?
A gente sobrevivia apenas da agricultura familiar, da roça. Mas minha mãe, ela tomou uma decisão muito importante que mudou a nossa família, né? Em 2012, quando a gente se muda para a capital do estado. Como sair daqui na cidade e se mudar para Porto Alegre. Minha mãe se mudou para a capital do estado e quando ela chegou lá, ela trabalhava como empregada doméstica, limpando casa, banheiro das pessoas, né? E sempre eu gostei de estudar, fui um cara dedicado. E lá na escola tinha um professor que gostava muito de mim. E esse professor sempre olhava para mim e dizia assim: Paulo, você tem um futuro muito grande. E esse professor me deu uma oportunidade de morar na casa dele. Aí eu morava na casa dele, eu trabalhava para ele. O salário que eu ganhava, eu pagava os meus estudos, porque lá em Moçambique, a escola pública, por mais que ela é pública do governo, ela é paga, não é de graça como aqui no Brasil. Então comecei a pagar os meus estudos. Pagando o meu estudo, eu me formei. Depois eu me formei em mecânica geral. Comecei a trabalhar numa empresa como mecânica geral. E ali foi onde a minha vida começou a melhorar. Inclusive eu conto isso sempre na minha história, no meu livro também. Eu tenho um livro escrito, só falta imprimir contando um pouco da minha história. O primeiro salário que eu ganhei, juntei e comprei um terreno lá em Nampula para os meus pais. Depois eu construí uma casa para os meus pais. Uma coisa que eu fazia todos os meses era colocar o que comer na mesa dos meus pais. E nesse intervalo do tempo também eu comecei a estudar. Quando eu comecei a faculdade, minha mente começou a abrir. E aí veio um desejo de me migrar para um outro país. Eu queria emigrar para um outro país buscando uma nova oportunidade, buscando uma oportunidade de crescimento. E não só de crescimento, é que eu tive um sonho de fazer faculdade de engenharia de produção. Porque o meu país, por mais que seja um país com essa toda a realidade difícil, ele é um país muito rico em recursos naturais, recursos minerais. Só que todos esses recursos são explorados com mão de obra estrangeira. Lá, hoje que eu estou falando, não tem faculdade, por exemplo, ali, de engenharia de produção. E eu queria fazer essa faculdade. E eu vim no Brasil com o objetivo de fazer a faculdade de engenharia de produção. E eu cheguei aqui no Brasil, foi com garra, foi na coragem, né? Lembro que eu só vim com o dinheiro da passagem, nem 50 centavos eu tinha. E eu vim, e aí eu comecei a minha vida aqui no Brasil. E por que o Brasil? Porque já que o meu país é um país que fala português, era influenciado muito pelo Brasil. Por exemplo, a questão das novelas, lá passa novela, da Globo bastante, as músicas, Futebol. o futebol. Assim, a gente conhece bastante jogadores daqui. E a língua também facilitou. Aí acabei vendo o Brasil como um país de oportunidades. Só para vocês terem uma ideia, eu sei que tem muitos brasileiros que reclamam do Brasil, mas nós que estamos lá, daquele outro lado do continente africano, quando a gente vê para o Brasil, a gente enxerga o Brasil como quando vocês enxergam para os Estados Unidos. Sabe? A mesma visão que você tem. Eu quero ir para a América. Oportunidade. É oportunidade. É a mesma visão que a gente enxerga lá. E uma realidade que é difícil, em cada 10 moçambicanos, apenas 2 conseguem ter essa oportunidade que eu tive. Tá, e tu, quando tu veio para o Brasil, tu veio para São Paulo, é isso? Quando eu vim para o Brasil, eu vim para São Paulo. Parei em São Paulo. Quando parei em São Paulo, eu comecei a minha vida ali. Comecei a minha vida e eu comecei trabalhando aqui no Brasil vendendo trufa. Eu vendia trufa na feira. Mas tu já tinha algumas, tipo assim, nessa vinda de lá, tu já tinha assim um direcionamento? Não, vou morar em tal lugar, vou fazer isso, vou trabalhar com isso. Ou tu veio às escuras, sem saber o que ia acontecer aqui, tu só pegou o avião lá e veio? Eu só sabia que ia estudar. Eu vim às escuras. Às escuras. Lembro muito... Sem conhecer ninguém? Nem tinha... Sem ter dinheiro no bolso? Nem dinheiro, nem amigo não tinha. Nada? Nem amigo Mas não e agora tinha. eu tenho que dar os parabéns pra um cara desse aí, né? Foi às escuras. Eu lembro no dia que eu me despedi da minha família, minha mãe chorou. Quando eu entrei no avião, chorei até chegar. Então, assim, eu cheguei nas escuras. Quando eu cheguei, o primeiro lugar que eu fui conhecer aqui foi o centro de acolhimento de estrangeiro em São Paulo. Foi onde eu comecei a minha vida aqui no Brasil. E tu não podia ter sido extraditado, Deportado. deportado, porque você chegou sem documento, né? Como a passeio.
Não, mas eu acho que... não sei como é que é. Cheguei com documento. Com documento. Eu cheguei com documento. Eu fiz o visto tudo bonitinho e eu entrei no Brasil com o visto. Durante um tempo, né? Durante um tempo, exatamente. Um tempo limitado. Aí para você continuar a sua residência, você tem que trabalhar, tem que provar que tem capacidades para se manter dentro do país. Tá, e se tu não provar que tu pode ficar no país, no Brasil, trabalhando, digamos, tu ficar clandestino aqui, é que nem quando for para os Estados Unidos clandestino. Se a polícia te pegar, você é deportado. É deportado. E quando você é deportado, você vai ficar com essa instrução 10 anos sem você pisar naquele país. 10 anos. Então você tem que provar. Nós que somos estrangeiros, a gente tem um documento que é dado pela Polícia Federal que a gente renova a cada ano, tem que renovar. Então esse documento, sempre que você renova, você tem que provar que você tem condições financeiras, tudo Tá bonitinho, trabalhando para se manter dentro da nação brasileira. Tu vê, cara. Aí, chegando em São Paulo, conseguiu fazer o que tu queria fazer. E depois, faculdade feita, estava no Brasil. Qual foi a sequência? Como é que tu começou? Porque, cara, o que o Paulo André é? O cara é empreendedor, palestrante internacional e investidor, né? Então, tu tem um currículo aí invejável, no Brasil, né? para muitos que nem, aqui nem no Eu Brasil acho que tem, muitos né? brasileiros não têm têm a formação e o conhecimento que o Paulo tem. Exato. Né? Como é que tu decidiu ir para esse caminho? De palestrante, de investidor? De vender trufa, surgiu a oportunidade. Como que deu uma reviravolta, mais uma, né? Muito grande. Exatamente. Eu vendendo trufa ali, comecei a vender trufa. Dentro de vender trufa, eu recebi uma oportunidade no Brasil que mudou a minha vida. A oportunidade de trabalhar numa empresa chamada Instituto Vida, né? Instituto Vida, que é uma empresa que a gente trabalha vendendo assinatura. Talvez você que está em casa pode estar sabendo a assinatura como da revista Nosso Amiguinho, Vida e Saúde, uma revista muito conhecida no Brasil. Comecei a trabalhar nessa empresa. Eu lembro como hoje que a primeira cidade que eu trabalhei aqui no Brasil foi Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Eu enfrentei grandes desafios ali. Eu lembro de algumas vezes que eu bati na casa do alemão. O alemão fechou a porta dele porque eu era negro. Eu lembro às vezes que eu passei na rua do alemão, por desconfiança, né? Chamaram um policial pensando que era ladrão. Mesmo com essas barreiras, essa dificuldade, eu sempre gostei de ler, estudar, me dedicar. Eu fui crescendo naquela empresa. Fui crescendo naquela empresa, onde, graças a Deus, eu consegui me tornar um dos maiores vendedores da empresa. Quando eu me tornei um dos maiores vendedores da empresa, eu fui promovido, comecei a liderar equipe de venda. E quando eu comecei a liderar a equipe de venda, aí eu comecei a ganhar muito bem. E aquilo que eu ganhava, o que eu fiz? Quando eu comecei a ganhar, eu consegui trazer meu irmão no Brasil. Hoje eu não estou sozinho, estou eu, mas meu irmão chama-se Daniel. Ele estuda em Maringá, faz enfermagem, está se formando. Eu paguei a passagem para o meu irmão vir para manter aqui no Brasil. Ganhando esse dinheiro como líder, também comecei a investir em Moçambique. Investir, comprar terreno, construir casa, colocar para alugar lá em Moçambique, né? Porque graças a Deus o real vale mais que a moeda do meu país, então isso me ajuda na questão do câmbio. Quanto que é o câmbio? Quanto que vale R$1 no teu país? Hoje, quando eu cheguei no Brasil, R$1 valia 20 moedas do meu país. Como é que é o nome da moeda? Chama-se Metcash. Metcash. Exatamente. Essa é a moeda do meu país. E através disso daí eu comecei a investir. Liderando a equipe de venda, fui crescendo. Aí dentro da empresa, acabei me tornando palestrante. Comecei a fazer palestras voltadas à área comportamental nas empresas para os colaboradores das empresas, né? Então hoje não lidero mais equipe de venda. Hoje dedico a minha vida simplesmente para palestrar. E também eu comecei a palestrar através da influência de alguns amigos, né? Eles diziam, cara, tu tem oratória boa, tu sabe falar, a sua história é impactante. Eles diziam, cara, seja um palestrante. Eu acho que a sua fala, a sua experiência de vida, isso pode ajudar a mentalidade de muitas pessoas a ser uma mentalidade melhor. Isso foi me impulsionando para eu poder seguir essa área da carreira de palestrante. Em que momento tu entendeu isso que você precisava? Porque veio o Covid. Isso te impactou nessa tua escolha de tu palestrar? Porque com certeza tu ficou um tempo parado também. Exatamente. Na pandemia eu fiquei parado, né, na palestra, porque as empresas estavam todas fechadas no Brasil, inclusive. Mas isso começou a ser real e acontecer no final de 2020 ali, quando já estava amenizando a pandemia, para início de 2021, onde a gente começou a pegar pesado nessa área
de treinamentos corporativos dentro das empresas. Legal. Mas esse teu encontro com essa venda que tu tem, porque tu estava lá vendendo trufas, como que isso aconteceu? Como é que teve essa mudança aí? Alguém te encontrou na rua? Sim. É uma história muito engraçada, né? Eu vendendo trufa, eu fui vender uma trufa para alguém e conhecia essa empresa que eu entrei para trabalhar. E a pessoa me ouviu, porque quando você vai vender trufa, você tem que abordar as pessoas. Tem uma abordagem que você tem que fazer. E nessa abordagem disse, cara, menino, você é determinado, você sabe falar, eu acho que você pode ir muito além. Você pode ir muito além, você pode ser uma pessoa melhor. E ela me mostrou essa oportunidade de trabalhar nessa empresa. E um amigo meu chamado Thiago, até inclusive, que me deu essa oportunidade. E ele me mostrou essa empresa, eu entrei nessa empresa e comecei a trilhar o caminho dentro dessa empresa. Legal. E nesse tempo que você vendia trufas, nenhum momento tu passou necessidade, tipo, de passar fome, dormir fora de casa ou algo No Brasil? Tipo? No Brasil já passei fome. No Brasil, porque teve algumas situações. Primeiro, porque era uma nova cultura. E além de ser uma nova cultura, sendo uma dificuldade, sendo uma facilidade financeira, então com dificuldade financeira. Teve um momento também que eu já passei necessidade, que eu já comi só uma bolacha, tomei uma água para poder dormir. Teve um momento que eu passei semanas só comendo pão, sem conseguir comer. Porque além de ter dinheiro também para comprar onde eu morava, não tinha como cozinhar. E outros detalhes, depois também eu nunca tinha usado, por exemplo, fogão a gás, que vocês têm aqui. Então, vocês não têm fogão a gás? Não, lá não tem fogão a gás. Eu não sabia usar fogão elétrico. Não sabia usar fogão elétrico. Eu não sabia usar panela de pressão, nada disso. Entendeu? Então, vocês não têm nada disso lá? Não, panela não tem. de pressão. Não tem. Panela de pressão. Tem um chuveiro, não tem chuveiro energia elétrico elétrica ainda. Lá não tem nem chuveiro. Não tem chuveiro. Então, banho lá é só no Rio, quando né? eu saí até de Moçambique, na minha casa não tinha chuveiro. Só teve chuveiro quando eu estive aqui no Brasil, que eu ajudei meus pais a construir uma casa. Aí a gente instalou chuveiro lá. Mas eu conheci chuveiro aqui no Brasil. E chuveiro quente, conheci no inverno no Rio Grande do Sul. Conheceu no momento bom, né, cara? Mas lá em Moçambique, mesmo na capital, como tu falou, Na capital? não tinha chuveiro. Não tinha chuveiro. Que coisa de louco. Não tinha chuveiro. Na verdade, hoje, são poucas pessoas, hoje que eu tô te falando, lá na capital que tem chuveiro. São pouquíssimas pessoas. Que, cara, eu acho que quem tem chuveiro lá são pessoas de autoridade, deputado, ministro, diretor, que é uma pessoa normal. A gente só toma banho na capital, no caso no interior é no Rio, você vai caminhar no Rio. Na capital ali você toma na caneca, né? Na caneca. Banho de caneca. E Não, é um no país chuveiro. de 32,97 milhões de De habitantes. habitantes. É um país de 32 milhões de habitantes que está em via de desenvolvimento, né? E tu vê muita possibilidade de crescimento da capital, de Moçambique em si? Tu vê desenvolvimento? Moçambique é um país com uma oportunidade grande de desenvolvimento, né? E por que não cresce? O que faz com que seja um país tão pobre? E falando nisso, eu sei que tu tem um sonho, né? Gostaria que tu colocasse isso para nós também, sobre esse teu sonho. Sim. Moçambique é um país de oportunidade, como eu falei para vocês. É um país muito rico em madeira, carvão mineral, carvão vegetal, petróleo. Moçambique, inclusive falando em petróleo, na parte nordeste do meu país, nesse momento, lá está tendo conflitos, guerra, por causa de petróleo, inclusive. O maior problema que nós temos em Moçambique é a questão política, tá? A questão política. O governo lá é um governo tão soberbo. Se o governo do Brasil já é muito ruim, como os brasileiros reclamam, lá seria 10 vezes mais. O governo lá tudo é baseado no bolso deles, todos pensam no bolso dele. Então, uma realidade muito difícil que faz com que o país não cresça, né? Então, a questão de gestão política é que faz com que o país não avance. O país não avance e afeta bastante. Tá até nas doações. Por exemplo, se você manda uma doação hoje para Moçambique, se você quer doar, até uma dica para quem quiser doar alguma coisa futuramente, sei lá, e ser missionário em Moçambique, não é bom que você entregue o governo para doar, melhor você comprar e ir lá pessoalmente entregar. Senão, se você entrega eles para entregar para o povo, não chega na mão do povo. Eles acabam desviando, né? Então, devido a esses problemas de gestão política que o país enfrenta, dificuldade, eu tenho esse sonho. Eu tenho um sonho de ajudar o meu país. Eu sei que como empresário posso ajudar e vou ajudar, mas eu tenho a ambição de me tornar presidente de Moçambique.
Mas eu não quero me tornar presidente para roubar do povo, para esbanjar, voar de jato, ter mansões. Eu quero me tornar presidente justamente para poder contribuir. Com o Porque crescimento. com o crescimento, ajudar. Porque eu sei que a gente, na política também a gente pode ajudar. Ajudar com o crescimento, por exemplo, na educação. Aqui no Brasil, algo que me chama a atenção, aqui no Brasil é obrigatório uma criança estudar. Tem que estudar. Mas lá em Tem que estar na Moçambique escola. tem pessoas que não estudam porque os pais não têm como pagar. Eu conheço amigos meus que pararam de estudar porque não tem como pagar. Tá, mas a escola lá em Moçambique, mesmo sendo pública, ela é paga, né? Tu já comentou paga, antes. sim. Tá? Ela é muito cara. Ela, pra moeda lá nossa é muito cara, mas por real não é cara não. Você paga um valor ali por trimestre, né? Cada trimestre. A última vez que eu estive lá, você pagava ali por trimestre mais ou menos... lá dá uns mil meticais. 1.000 meticais. Vai dar aqui no Brasil, 1.000 meticais aqui vai dar uns 80 ou 100 pila por Uns aí. R$80, eu acho. Uns 80 reais por aí. É o que dá lá. Mas para uma família de lá, olha, você que tem 10 filhos para... Ah, e vai longe, né? Aí, Quanto que é o salário mínimo lá no teu país? o salário mínimo lá no meu país hoje está em torno de 3.000 meticais. 3.000 meticais dá 200, talvez até menos, 200 reais. Pois é, aqui no Brasil, 1.480 o salário mínimo, né? Se nós fizermos a conversão lá para o teu país, vai dar R$200 o salário 200 mínimo. reais o salário mínimo, né? Um salário que uma pessoa se dedica, trabalha para colocar o que comer na mesa da sua casa, né? Então, uma realidade muito, muito difícil. Muito pobre mesmo, É né? muito pobre, infelizmente. Que coisa. E como é que tu falou antes aí do governo, né? No Brasil aqui tem muito imposto. Para tudo tem imposto no Brasil, tá? Dificuldade para empreender é um dos complicado. piores países hoje que tem. Aqui é bem complicado de tu querer começar do zero, de tu, que nem o Luiz falou, de tu empreender, de tu querer crescer, né? Lá em Moçambique, como é que é os impostos lá? Graças a Deus, essa parte aí em Moçambique é muito bom. Comparando ao Brasil, você tem uma dificuldade grande para empreender, é muito imposto. Lá não. O imposto lá é muito baixo. Para você empreender lá é bem tranquilo. Se você tiver capital inicial para você começar, não tem muita burocracia, governo querendo te apertar como aqui no Brasil. Você empreende tranquilamente. Tanto para você ver, a maioria dos estrangeiros que viajam para lá, tem bastante brasileiro lá, pessoas de outras nacionalidades, eles empreendem demais e crescem. Porque é um lugar que precisa dessa questão de empreendedorismo. Tá, mas é o pessoal, só te interrompendo aí, o pessoal estrangeiro que vai para lá, eles vão empreender no quê? No que eles investem lá no teu país? Lá eles investem bastante na educação. Tá, mas educação, por exemplo? Educação, por exemplo, abrir escolas particulares. Entendi. Entendeu? Educação, por exemplo, abrir escolas para dar cursos técnicos profissionalizantes. Educação para quem tem mais dinheiro avançado, para abrir ali, por exemplo, uma faculdade para algum curso. Então ele investe muito na questão da educação, porque a educação lá é muito precária. Falta bastante. Então eles empreendem na educação ali e as pessoas que têm as condições acabam indo nessas escolas. Eles também empreendem em transporte. Lá tem problemas sérios de transporte, então se empreende bastante em transporte. Lá se empreende bastante na área da alimentação, supermercado, esse tipo de coisa. Porque por ser um país que é difícil de chover, né, acaba não produzindo bastante, né? Então a maioria das comidas ali são que vêm por outros países. Então o pessoal empreende bastante nessa área também alimentícia lá. Aqui no Brasil, por exemplo, tu falou na parte de transporte, tá? Aqui no Brasil, tu for com... hoje, sei lá, com R$20.000, tu compra um carrinho bom para te andar no dia a dia, né? Uhum. E lá, viu? Eu vou te fazer essas perguntas aqui porque eu acho que é uma curiosidade que todo mundo tem, Sim, né? sim. Que é um país totalmente diferente do nosso. Lá, se você tiver R$20.000, a gente tá falando do quê? Estamos falando de 200 mil, né? 200 mil meticais ou 300 mil meticais. Acho que é uns 300. 300 mil meticais. Com 300 mil meticais, você lá compra um baita de um carro. Um carro bem simples lá em Moçambique, de uma pessoa simples, ele gera em torno daí de 100 mil meticais. Dá 300 mil meticais, R$20.000. Exatamente. Então, com esse valor aí, você vai comprar uma Hilux que vocês chamam aqui, né? 4x4. Lá em Moçambique é que você vai comprar.
Credo. com 20 mil 20 mil reais aqui? Exatamente. Vou comprar uma Hilux É, lá em Moçambique. Você aumenta um Vou pra pouquinho ali. Moçambique. Por causa do câmbio, né? Então você compra um baita de um carro lá. Muita diferença. E é Por muita isso que diferença, as né? pessoas que moram em outros países desenvolvidos, eles conseguem alugar capital, mandam lá para investir, né? Porque o investimento acaba sendo muito fácil, né? Por causa da questão do câmbio. Só que em consideração, se tu comprar uma casa e colocar para alugar, o aluguel também é bem baixo em É bem consideração baixo. nossa. Exatamente. Né? Então- Segue a mesma linha de raciocínio. Exatamente. Aham. Mas, e se tu quiser, por exemplo, fazer, já que nós estamos falando essa parte de investimento, tu quiser fazer um investimento, aqui no Brasil existe a Bolsa de Valores, a Sim. B3. Se eu quiser comprar, por exemplo, vou comprar uma ação brasileira, tá? Vou comprar uma ação da Petrobras, tá? Existe isso lá em Moçambique também? Existe a Bolsa de Moçambique? Eu consigo investir baixando o aplicativo, entrando na Bolsa de Moçambique? Como é que funciona isso aí lá? Pra ser sincero, aonde eu sei, lá não existe isso. Isso foi uma coisa que eu ouvi aqui no Brasil, né? Não existe essa coisa de investimento de bolsa de valor, comprar uma parte de uma empresa, capital, como se faz aqui no Brasil. Lá não existe isso. Isso é uma coisa que eu ouvi aqui, né? Se comprar um terreno, comprar Só uma casa, terreno, comprar uma casa, abrir uma loja, uma isso daqui. empresa. É dessa maneira que você empreende lá. Como muda a cultura de povo, né? E hoje, para ficar milionário, você consegue ver mais facilidade de ficar milionário lá, né? Com certeza, mandando dinheiro para lá ou aqui, você investir aqui. Hoje, qual que é a tua ideia? Investir mais no Brasil ou mais lá? A minha ideia hoje é trabalhar aqui no Brasil, tem investimento aqui, mas eu quero investir mais lá. Mas eu quero investir mais lá justamente porque lá precisa mais, entendeu? Porque eu sei que investindo bastante lá, eu consigo oferecer às pessoas a oportunidade de trabalhar com a mão de obra lá, né? Que lá falta bastante trabalho. E quando o povo aqui reclama do seu trabalhinho, lá pessoas estão chorando para ter um trabalho. Então, lá é bom investir, eu penso em investir lá mesmo. E lá as pessoas abraçam essa ideia, digamos, de você ter a união delas, você investir lá no local. Sim. E elas virem assim, não, tô contigo. Tô vamos... contigo. Elas abraçam, cara, te apoiam. Você não vai ter falta de mão de obra, pessoas íntegras, pessoas honestas, que vão somar ali junto com você. Que maravilha. Vão somar junto com você. Porque hoje, no Brasil, é uma das coisas mais escassas hoje que tem, a gente conseguir pessoas comprometida. Eu percebi isso no Brasil, infelizmente. Isso falta do brasileiro, né? O Brasil sempre gosta de fazer o corpo mole, infelizmente, né? Lá não. As pessoas, quando pegam a oportunidade para valer. E hoje, voltando para a parte que você tem uma esposa brasileira, como é que chegou hoje? Tu veio casar, o cara saiu de Moçambique e veio casar com uma brasileira aqui, cara. Tu tá apaixonado pelo Brasil, né? Escolheu o Brasil pra vir morar, pra empreender. E casou? E é uma coisa muito boa, porque se o homem quer ser presidente de Moçambique, daí a primeira dama vai ser uma brasileira, né? Aí, ó. Eu sempre falo que daí as relações diplomáticas entre Moçambique e Brasil vai ser de amor. Viu? Não esqueça, você é teu assessor. Vamos pra cima. Você é teu Quando eu assessor. chegar lá, eu me lembrarei de você. Não esquece. Me lembrarei de você. Me manda um WhatsApp. Então, eu conheci a minha... Como é o nome minha da tua esposa? Oi? Como é o nome da tua esposa? Ela chama-se Nelly. Nelly. Eu conheci ela na faculdade. Na faculdade, ela é pedagoga. Conheci lá, a gente começou a namorar. E a gente foi desenvolvendo esse contato pra gente poder construir uma vida junto, né? E ele é uma pessoa que faz parte dos princípios que eu buscava. Princípio de ser uma pessoa de família, porque nós africanos somos muito de família. Ser uma pessoa que tem caráter, valores, né? É uma pessoa também que entende a importância de realizar um sonho, né? Que legal. E hoje você sonha em ter filhos? Quer ter a mesma quantidade de irmãos? Eu não quero ter 10 filhos, não. Eu sei que ter 10 filhos, você passa a necessidade que eu já passei e eu não quero passar por isso, né? Eu quero ter ali uns 2, sempre brinco com a minha companheira que um filho nasce no Brasil, outro nasce em Moçambique, né? Para todo mundo sair ganhando, né? A tua esposa viaja junto contigo? Durante essa temporada de trabalho, em algum momento sim, nos outros não. Tá, mas aí, deixa eu entender.
quanto tempo tu fica fora? Tu tem uma agenda, tu tem uma programação? Tenho uma agenda. As palestras que a gente faz por temporada. Por exemplo, a temporada agora começou ali no mês de julho agora, agosto, até setembro que a gente vai estar ficando aqui. Daí depois de setembro eu volto para casa, descanso, e aí é outra temporada. Não, mas aqui é onde? No Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul. A temporada agora está sendo no Rio Grande do Sul. É que é por região. Por exemplo, na região passada, eu estava ali na região de Londrina, no Paraná. Entendi. Agora nós estamos aqui no Rio Grande do Sul. Aí passa a temporada, a gente vai começar outra que vai ser ali a partir do início do ano que vem, que é janeiro, fevereiro até março, né? Tá. E como é que é a aceitação do pessoal? Né? Acho que tu já pegou palestra com ele para tua empresa, né, Luiz? Sim. Como é que é a aceitação das empresas hoje? É. De contratar uma pessoa, entre aspas, até então não tão conhecida por enquanto, né? De outro país. O pessoal aceita fácil, tem uma aceitação, ou tu conta a tua história. Como é que tu aborda quando tu chega nas empresas? E sendo que tem a concorrência hoje da internet. Da internet, Da né, internet, que é, É muito aqui forte. muito forte. Né? Tá na internet também ou não? Não. Não? Eu não sou da internet, sou do tato a tato, pessoal. Pessoalmente? Então, tem sido muito difícil para falar para vocês que é um trabalho muito difícil. Porque não é fácil. O empresário, você sabe que ser empresário no Brasil não é fácil. Não né? é. Se o cara é empresário no Brasil é porque o cara, de fato, tem um cara que passou altos e baixos, momentos marcantes, felizes e não. Então, alguns empresários acabam tendo essa desconfiança de nos levar para a empresa dele. Então, é muito difícil. Digamos assim, em cada 10 que a gente bate, talvez só uma empresa que a gente consegue ter a porta aberta. Porque a pessoa não sabe. Mas depois que vai a palestra ali, conhece a gente, sabe quem nós somos, cara, o negócio acaba se tornando portas abertas grandonas assim. Entendeu? Mas o primeiro contato é muito desafiador. Eu acho que todo início é complicado, né? Porque o pessoal não conhece, o pessoal tem um receio. Exatamente. Né? Isso é normal. Então acho que essa parte do início, acho que é dificultoso, né, cara? Acho que independente do país que tu tiver, no Brasil, Moçambique, Estados Unidos, eu acho que qualquer lugar, todo início é complicado. É desafiador. Mas eu acredito que sempre vai ter 2, 3, 4, meia dúzia de pessoas que vão te acolher e vão confiar no teu trabalho. Com certeza, sempre tem. Sempre tem. Agora, essa tua vinda para o Brasil, financeiramente, hoje, certo? O Paulo hoje, do Paulo que chegou no Brasil, tem diferença? Financeiramente, do cara lá, vendedor de trufa, que ralou para chegar onde está hoje. Financeiramente, tu senta numa cadeira assim, poxa, eu venci. Hoje, tu tem esse pensamento? Com certeza. Se eu morresse hoje, se eu sair ali, um carro me bater e eu morrer, eu vou morrer feliz. Vou morrer feliz tu tá porque... realizado plenamente? Plenamente não, né? A gente sempre continua construindo, sonhando. Mas olhando da onde eu saí, daquilo que eu me tornei, eu sou um cara mais realizado. Eu sou um cara mais realizado porque eu consegui realizar alguns sonhos com 24 anos, que talvez levaria muito tempo para eu poder realizar. No teu país. Sim. Já realizei o sonho de construir uma casa para os meus pais, realizei o sonho de trazer meu irmão aqui no Brasil, realizei o sonho de pagar a faculdade do outro meu irmão lá em Moçambique, a faculdade da minha irmã hoje que está fazendo medicina lá em Moçambique, né? Hoje eu lá em Moçambique, eu tenho uma casa própria, tenho casas de aluguel. Então assim, com a minha idade, olhando aonde eu vim, um lugar simples, o mais improvável que você não faz ideia. Se você achar que é uma pessoa simples, olhar para mim e chegar onde eu cheguei hoje, eu sou uma pessoa grata, me sinto realizado, mas lógico que a gente sempre está lutando, buscando ser uma pessoa melhor, buscando ajudar mais as pessoas, sempre com humildade, né? Para continuar crescendo. Porque eu acho que tu tem que ter um objetivo na vida, né? Com certeza. Tu sempre tem que querer um pouquinho a mais. Um pouquinho a mais. Porque senão... Tu não tem porque tá lutando, brigando e correndo, não tem né? objetivo. Uma vida sem objetivo, uma vida sem sentido. Precisamos ter objetivo na vida. E o Paulo, ele acredita em Deus, ele tem essa fé, ele agradece. Não sei como é que... Lá no teu país. Aqui nós temos as religiões, né? Aqui é católico, evangélico, aí tem espiritismo, tem umbanda. Como é que é lá? Lá é assim também? Então, lá em Moçambique, na África, as religiões predominantes são religiões animistas.
Religiões animistas onde as pessoas creem nos deuses mortos, né? Por exemplo, querendo o deus do emponteiro, por exemplo, que é uma árvore. Deus do gato, um animal, entendeu? E o pessoal lá faz muita orações aos deuses que aqui é macumba, seria um jeito macumba. Lá tem bastante isso, a cultura lá predomina bastante isso. Mas graças a Deus lá também chegou o evangelho, que é o cristianismo, o muçulmanismo. Graças a Deus eu fui ensinado e criado numa família muçulmana e cristã. Minha mãe, ela veio de uma família muçulmana. Para vocês terem uma ideia, a minha avó, que está com 80 e poucos anos hoje, a minha avó, ela faz três orações por dia. 3 orações por dia? 3 de oração, é muçulmana, né? E aí minha mãe também foi criada na religião islâmica. Minha mãe até fala árabe, aprendeu tudo certinho ali de muçulmanismo, né? Só que meu pai é católico. E lá em Moçambique a cultura é o seguinte, quando você casa com um homem, você se torna da religião do seu esposo, né? Aí quando se casaram com meu pai, se tornaram católicos e eu fui criado nesse ambiente cristão. Eu acredito em Deus, eu tenho fé. Eu sei que tudo que eu consegui alcançar não foi porque o Paulo André é melhor que ninguém, não foi porque eu sou esperto, sou talentoso. Eu sei que tudo que aconteceu comigo era um plano que Deus tinha para minha vida, para minha família. E graças a ele eu consegui tudo, né? Perfeito. Eu acho que hoje em dia todo mundo tem que ter essa fezinha. Tem né? que ter, precisa. Tu tem que ter uma força superior. Precisa, eu acho, né, Luiz? precisa, não adianta, Eu acho que precisa. é necessário até para te dar uma motivação, um incentivo. Com certeza. Né? Eu acho que é necessário aí. Precisa. Mas, André, vamos lá. Outra coisa, cara. Agora vamos dar uma mudadinha de assunto ali da religião. O que é o André hoje? O André hoje ele dá palestra, mas ele tem uma empresa. Tu tem um grupo, certo? É o Grupo Orlando, é isso? Sim. O Grupo Orlando é teu? O Grupo Orlando... Tem sócios, não tem? O Grupo Orlando, ele é um grupo que é meu, fundado por mim, que é um grupo que a gente presta consultoria nas empresas. Orlando é teu sobrenome? Orlando é meu sobrenome. O que a gente presta consultoria nas empresas, prestando treinamento voltado à área comportamental. Por exemplo, como é que eu faço palestras hoje? Por exemplo, para eu fazer a palestra que eu fiz hoje na empresa do nosso amigo Cristiano, eu fui contratado por uma empresa que chama-se Seus Treinamento, né, que é uma multinacional brasileira. Aí contrato os meus serviços para eu poder estar prestando serviço dentro dessa empresa, né? Então o Grupo Orlando é uma empresa que existe para prestar treinamento e consultoria dentro das empresas, treinamento voltado à área comportamental do colaborador, liderança para os empresários, para o órgão público também. Então hoje eu tenho essa empresa, que é um grupo. Por que é um grupo? Porque é um grupo onde não faço só eu sozinho. O meu irmão também faz parte do grupo, então uma empresa que criamos eu junto com o meu irmão. E também alguns amigos que a gente acolheu também, que são palestrantes, também dentro do nosso grupo. Mas foi eu que iniciei com essa ideia que eu criei. Tá, mas esses amigos que tu fala são... Brasileiro. São brasileiros. Até um deles é um gaúcho, né? Olha aí. Ó. Ali de Canoas, um alemão. Mas por isso que deu certo, tem gaúcho no meio. Brincadeira. Um alemão ali de Canoas. Tá. E ele tem uma história que te impactou, que ele se tornou teu amigo? Que Sim, te levou... com certeza a gente se conecta com as pessoas, né? Ele também teve uma história muito maravilhosa, veio da família simples, ali na zona metropolitana de Porto Alegre, cresceu com muita humildade também. O pai e a mãe passaram muita dificuldade. Vários amigos deles entraram nas drogas, ele poderia ter essa oportunidade, mas ele escolheu um caminho diferente de conhecimento, né? De crescer. E ao longo da vida a gente se conheceu. Eu falei, cara, vamos fazer uma parceria aí, vem comigo e a gente caminha junto, né? Sensacional, isso é muito bom. Como é que tu conheceu, como é que tu conheceu esse teu sócio, esse teu amigo? Esse meu amigo eu conheci dentro da empresa que eu trabalhava, onde eu me tornei líder de vendas, Daquela né? de revistas, Sim, onde eu conheci. Quanto tempo tu ficou nessa empresa? Eu fiquei lá uns 3, 4 anos. E nesse período tu já se tornou líder. Me tornei líder. Aí faz a diferença da atitude, né? Exatamente. Do teu diferencial, do que tu... Porque muitas vezes as pessoas têm medo de iniciar algo, medo de se posicionar, né? Acho que e tem é uma medo. coisa que você tem um perfil diferenciado, que é isso, se posicionar e a persistência, né? Exatamente, a gente tem que se posicionar. Tudo na vida, se você não aprender a se posicionar, você não vai chegar a lugar nenhum.
Se você quer ser um pai melhor, então você precisa se posicionar para ser isso. Se você quer ser empresário, se você quer empreender, qualquer coisa que você for fazer na vida, você tem que se posicionar. Porque o posicionamento, ele gera destino. Uma pessoa que se posiciona, ela tá gerando um destino para a vida dela. Uma pessoa que se posiciona, cara, eu vou começar, vai ser hoje. Ela tá gerando um começo na vida dela. E esse posicionamento vai gerar esse destino, né? Então, se posicionar é importante, de atitude. Acima de tudo, não se vitimizar. Tem muita gente que gosta de se vitimizar. Eu acho que no lugar de a gente se vitimizar, a gente tem que agradecer, buscar ser melhor, buscar crescer, buscar se surpreender, buscar ser cada vez mais melhor, entendeu? É só dessa maneira que a gente vai ser pessoas grandes. Infelizmente, hoje vemos numa sociedade que as pessoas passam mais tempo do que reclamando, do que buscando ser aquilo que elas desejam ser. Reclamando do que se dedicando para serem pessoas melhores. Então, isso faz uma total diferença. Se posicionar, lutar, buscar e correr atrás. E o Paulo não tem medo do julgamento, não tem medo, não tem vergonha? Não, nunca teve, nunca passou por isso? Já passei por vários julgamentos, já enfrentei racismo e tudo mais, mas eu não tive medo, não tive vergonha, porque eu sabia onde eu queria chegar. Eu sabia qual era a minha missão, que era vencer pela minha família. A gente tem aquele medo, né? Que é natural que bate. A insegurança. A insegurança, tem, né? Mas eu sempre falo que... Sempre gosto de falar de uma frase que eu sempre falo assim. Duvide das suas dúvidas, né? A gente tem que duvidar muitas das vezes das nossas dúvidas. Porque o medo, ele só existe porque a coragem existe. O medo existe só porque a coragem existe. Então, no lugar de medo, coloque coragem. No lugar de você ter medo, de falar, cara, eu não vou começar a abrir essa empresa porque vai quebrar. Em vez de você sustentar esse seu medo, tem que colocar coragem, cara, eu vou conseguir. Eu vou ir lá, eu vou fazer. Entende? E para isso você tem que se dedicar a fazer disso. Então, em vez de você deixar o medo sabotar você, quando você começar a passar momento de medo, de crise, de desistência, coloque coragem. Se alimente da coragem, você vai ver que você vai além. Tá. E o que tu enxerga aqui nas empresas que tu já palestrou aqui no Brasil, que tu já conversou com os empresários? Do que eles têm medo? Qual é a maior insegurança? Que o Luiz falou antes, é de começar, é de quebrar, é do julgamento das pessoas, é a vitimização. Eu não vou começar porque não vai dar certo, porque eu não sei fazer. O que tem alguma coisa que tu possa nos orientar e nos falar aí qual é a maior dificuldade que o pessoal enfrenta hoje? A maior dificuldade que as pessoas enfrentam hoje, primeiro, é recomeçar. É o recomeçar. O recomeçar. Sabe, muitas das vezes você vai começar, você vai cair. Você vai começar, você vai fracassar. Mas nunca é tarde para você recomeçar. Se você tiver a oportunidade de recomeçar hoje, talvez a sua empresa que quebrou, que para você não ter mais esperança de recomeçar, ela recomece hoje. Hoje a maior dificuldade que as pessoas têm é de recomeço. Pensam que recomeçar é um fracasso. Não, recomeçar não é um fracasso. Às vezes a gente recomeça para a gente ser mais melhor do que a gente era antes. Então precisamos aprender a recomeçar. E outra dificuldade que eu tenho verificado hoje nos empresários brasileiros é a constância. Alguns não sabem ser constante no mercado de trabalho, entendeu? Na primeira mudança do governo já quer se desesperar. Amigo, independente do Lula, do Bolsonaro, você precisa trabalhar. Independente do Bolsonaro e do Lula, você precisa correr atrás do seu sonho, de empreender. Então, algumas pessoas, só porque o governo mudou, só porque o dólar aumentou, começa ali algum fenômeno natural, alguma coisa começa a achar desculpa justificativa e acaba se sabotando a não continuar. Não, a gente tem que ser constante, tem que ser constante. Não importa as adversidades da vida que você enfrentar, seja um cara constante. Porque, cara, um cara sonhador, um cara que tem fé, um cara constante, é difícil você parar ele. Então, em meio às dificuldades na vida, seja constante. Vai pra cima, que você consegue. É porque eu digo, daqui a um tempo, eu como empresário vejo muito por isso. É fácil daqui 1, 2 anos, 10 anos, chegar lá e a gente achar um culpado, né? Querer achar um culpado ou dar desculpa das situações. Exatamente. Né? Então as pessoas são muito disso. Chegam mais velho, por que eu não fiz isso? Por que... Então agora é o momento da gente experimentar algo. Agora é o momento de eu, às vezes, bater a cara e errei. Cara, é só não persistir no erro.
né? A gente realmente dizer assim, não, agora eu aprendi com isso e vou fazer diferente. Buscar né? resultado, né? Buscar, tem que Porque buscar. nós aqui, nós no Brasil, também não temos um suporte empreendedor. Nós não temos um professor que nos pegue na mão e nos diga, não, esse Mostra é o caminho. Né? Mudou muito isso. Hoje, as pessoas têm muito mais acesso, graças à internet, né? Graças ao teu trabalho de poder vir e movimentar tudo isso. Mas antes era muito diferente. Antes era concentrado algumas pessoas, né? Esse conhecimento. Sim. Então, hoje você tem livros, você tem a possibilidade Tem internet, do YouTube. tem Exatamente. internet. Então, isso nos ajuda, né? Então, eu também digo que o empreender tem que fazer parte da tua vida. Você tem que ter essa experiência, né? Porque isso faz total diferença no teu modo de pensar, né? Nas tuas atitudes futuramente. Então, eu queria que todo mundo tivesse essa oportunidade de um dia empreender, né? Ver isso como que é realmente. É, com certeza, né? Infelizmente as pessoas têm se sabotado, arrumando desculpa. Agora, amigos, prestem uma atenção que eu vou falar uma coisa, uma chave importante para vocês aqui. Desculpas não mudam história, só convencem as pessoas. Cada vez mais que você se desculpar, você nunca vai mudar a sua história, você só vai convencer as pessoas que estão ao seu lado. Teve um momento que eu poderia me desculpar de várias coisas, mas eu não me desculpei. Eu lutei, eu corri atrás, eu me determinei. Então, assim, digo uma coisa para você, não dê desculpa. Porque você vai colocar desculpa no governo, no seu pai, na sua criação. Aonde você foi nascido não determina quem você será. Aonde você veio não determina onde você chegará. Acredita em você, vai em cima, passa a desculpa e você vai ver que você vai chegar lá. Que maravilha. Paulo, nós queríamos que você deixasse uma mensagem. Algo para o brasileiro, algo para nós, gaúcho, algo para toda a população aí, de um cara que veio do quase zero, na verdade, exatamente, né, cara? um Não cara quase, que teve zero. Do zero, olha aí, ó. E chegou onde chegou hoje, né? Exatamente. Então, tipo, isso tem que servir de inspiração de alguma maneira. Eu queria que você deixasse uma mensagem, realmente, um legado que Uma você motivação tem, pras uma pessoas. motivação para as pessoas aí. Fica no teu tempo, mas eu gostaria de encerrar com essa mensagem que tu tem aí. Legal. Pessoal, vocês estão ouvindo, estão vendo o menino que veio do nada, o menino que veio da roça da Machamba. O menino caminhava 15 km para chegar na escola, 5 km para conseguir tomar banho, ter água para beber. Mas eu cheguei até aqui. Se eu cheguei até aqui, não cheguei porque eu sou melhor que você. Mas eu cheguei até aqui porque eu acreditei nos meus sonhos e eu fui atrás. Então, assim, para você que é jovem, que está lá em casa, empreendedor, o Brasil tem sua dificuldade, ele tem. Mas o país de vocês é um país de oportunidade. Então pare de reclamar, pare de você se vitimizar, pare de você achar o culpado, comece hoje, se possível, recomece hoje, busque hoje e você vai ver que você vai ser uma pessoa melhor. Cara, se deu certo para um menino que veio numa família de 10 filhos, aonde o pai e a mãe não sabem ler, não sabem escrever, foram levados para servir na guerra civil durante 16 anos, mas esse menino venceu. E esse menino venceu começando, estudando, caminhando 15 km para chegar na escola. Trabalhando quando chegou no Brasil, vendendo trufa, vendendo assinatura. E hoje ele está aqui na sua frente falando. Saiba que se deu certo para mim, pode dar certo para qualquer um. E saiba uma frase que carrego bastante na minha vida. Somos arquitetos do nosso próprio destino. Se você não lutar, ninguém vai lutar por você. Se você não correr atrás, ninguém vai correr atrás por você. E não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Se existe um belo dia para começar, esse dia é hoje. Comece hoje que você vai estar ouvindo, vendo essa mensagem e você vai ver que a sua vida vai ser uma vida repleta de grandes resultados. Muito obrigado, um abraço. Obrigado ao povo brasileiro. O povo brasileiro é um povo muito acolhedor. Só tenho a agradecer. E acima de tudo o povo gaúcho, né? Muito o povo acolhedor. que ama chimarrão. O povo que me ensinou a comer churrasco, né? Que me ensinou a comer pão de alho. E não larga mais, porque é bem bom. Porque é bom. Então é esse aí, ó, certo? Vamos só fazer um agradecimento aqui aos patrocinadores novamente, certo? Que Marvelcast é uma produção do Estúdio Prime, certo? Exato. Conta com os patrocinadores Center Tecnologia, Legal, Marvel Academia, legal. Tecnocop Locação de Impressoras e Rapanui Assessoria e Marketing, né? E o pessoal pode conferir todos os nossos episódios no Spotify e no YouTube. Só pesquisar Perfeito. lá Marvelcast, dar o play. Toda semana tem um episódio novo. Perfeito. Né?
E agradecer mais uma vez a esse ilustre convidado internacional. Me senti muito honrado hoje. Também. Paulo, digo muito mesmo. obrigado, cara. Tua história é fascinante, tá? Tenha certeza que tu vai continuar vencendo na vida ainda. Tu é um cara batalhador. Te dou os parabéns e tu tem meu respeito. Obrigado. Uma história dessas aí não é qualquer pessoa que tem, certo? E não é qualquer pessoa que dá uma virada de chave que nem esse cara deu. Exatamente. Né? Exatamente. Isso é digno, cara, de fazer 10 palestras num dia e todo mundo te ouvir, cara. Isso aí eu acho que governo tinha que contratar, cara, prefeitura tinha que contratar, empresas tinham que contratar, porque isso é motivador. Isso Histórias é muito, impactam vidas. muito, Exatamente. cara, certo? É uma história assim, ó, impactam a vida. inspiradora e bem o que tu comentou antes. Muita gente em casa, olhando televisão, reclamando da vida e não sai pra batalhar. Não, isso aí vai trabalhar. E o cara que não tinha nada, né? Tá aí. Exatamente. Venceu na vida, ganhando alguns R$1.000. Graças Alguns a eu Deus. falei, né? Alguns R$1.000 por meus mês. aí. Né? Exatamente. Dá pra Olha, manter, né? Dá pra manter, mas, cara, parabéns e Obrigado. mérito. Obrigado. Paulo, muito obrigado. Luiz, Obrigado, muito eu que obrigado. agradeço. Pessoal, muito obrigado. Mais um episódio. Semana que vem estamos aí de novo. Luiz, tenha Um abraço a todos, agradeço também a participação aí e fica até a próxima. Até a Um abraço. próxima. Um abraço. Tchau, tchau.